Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um podcast sobre mentes. Eu sou a Jéssica de Mello, psicóloga clínica. Eu sou Fernanda Moraes, psicóloga clínica. E hoje, o nosso episódio vai ser muito interessante, porque a gente tem uma convidada muito especial. Ela é ginecologista e especialista em reprodução assistida pela Febrasgo. Ela tem filhas lindíssimas e ela tá esperando o Rafinha. É a doutora Vanessa Trindade. É um prazer te ter aqui, Vanessa. Prazer. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto tão importante. Sim. Vanessa, como tu costuma explicar aos teus pacientes o que é infertilidade e por que ela acontece? A infertilidade é aquele casal que não consegue engravidar depois de um ano de tentativas, um ano de relação sexual desprotegida, né? Recentemente, esse conceito foi ampliado para incluir também a população que precisa de doação de gametas. Então, casais homoafetivos femininos, homoafetivos masculinos. Antigamente, a gente não considerava como infértil. Agora, a necessidade do uso de um gameta doado também entra no critério de infertilidade. Então, em primeiro lugar, a gente precisa explicar esse tempo, que seria esse tempo de um ano de tentativas, porque é muito comum que, principalmente mulheres jovens, escutem, relaxa que vai engravidar. E quando vê, a mulher espera 1, 2, 3, 4 anos, escutando que é normal, que é para ela esperar. Isso não é tão comum com mulheres mais velhas, mas mulheres jovens com frequência sofrem com isso. E depois de um ano de tentativas, a gente tem critério já de investigação, mesmo que essa mulher tenha 20 anos, mesmo que ela seja super jovem. O que muda? Depois, com o passar do tempo, esse tempo é menor. Então, se a mulher tem 35 anos, a gente vai investigar depois de 6 meses, então a gente vai encurtar esse tempo de espera. E se a mulher tem mais de 40 anos, a gente pode investigar imediatamente. Quando surgir o desejo de engravidar, a gente já pode iniciar alguma investigação. Então, sempre desmistificar isso, porque muitas pacientes chegam com isso de me falaram que é normal, que é só eu esperar, e já angustiadas com isso, porque vocês entendem disso melhor do que eu, mas é horrível dizer para alguém se acalma, Claro. né? O que ela mais deseja é aquilo. Não tem como a gente se acalmar. Invalida um pouco, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, tu tá certa de procurar ajuda, é isso mesmo, a gente precisa investigar. Depois de um ano, cabe investigação mesmo sendo muito jovem. Então, primeiro explicar essa questão do tempo. E, basicamente, o critério diagnóstico é esse, é um ano de tentativa sem sucesso. Tentativa, é claro, aquele casal que não usa nenhum método contraceptivo, que está se encontrando, que está mantendo relações no período fértil, né? Às vezes, tem casais, por exemplo, que... o marido é piloto, é caminhoneiro, viaja, eles não se encontram. Bom, aí é uma questão, às vezes, de... não tá se encontrando, né? Mas explicar essa questão do tempo e já nesse momento mesmo tirar esse peso que muitas vezes elas já carregam de eu sou ansiosa, eu que sou preocupada demais, é por minha causa que não tá acontecendo. Sim. Então, um ano, independente da idade. Mesmo, depois dos 35 aí vai ser antes, né? Sim, por mais que o critério diagnóstico siga sendo um ano, a gente só antecipa a investigação. A partir dos 35 a gente investiga em 6 meses, então o tempo só encurta. Ele não aumenta. Tá, entendi. E quais são as principais causas tratáveis, né, da infertilidade e quando a cirurgia pode ser indicada? Tá, então assim, a gente precisa dividir entre homens e mulheres aí, né? Nas mulheres, as principais causas são endometriose, que é uma doença que a gente lê muito. Hoje a gente fala muito de endometriose, antigamente também as mulheres sofriam muito com isso. A gente lê sobre aquela mulher que tem dor nas menstruações, dor nas relações, mas na infertilidade, às vezes, o único sintoma é a dificuldade de engravidar. A mulher pode não ter dor no ciclo menstrual, não ter dor nas relações e fazer um diagnóstico de endometriose por dificuldade. Então, sempre entra no nosso critério, numa das possibilidades, a endometriose, alteração nas trompas, porque... muitas pessoas nem sabem para que servem as trompas. As trompas é onde acontece esse encontro entre o óvulo e o espermatozoide no corpo da mulher. Então, as trompas precisam estar pérvias, então precisam permitir a passagem do óvulo. E também elas não podem ter alguma aderência, elas precisam estar livres para que essa trompa consiga chegar no ovário. Como eu sempre explico para os pacientes assim, é como se a trompa fosse meus braços, aqui o útero e aqui os ovários, né? Então a trompa, se ela tem alguma aderência, alguma coisa segurando ela aqui em cima, vai ser mais difícil dela captar o óvulo que veio da ovulação aqui do ovário. Assim como se ela estiver trancada e obstruída, ela não vai conseguir captar o óvulo aqui da ovulação.
Então, ela tem que estar livre e pérvia para conseguir, na ovulação, vir até o ovário, captar esse óvulo, encaminhar ele até a metade do caminho, para ele encontrar o espermatozoide que veio da relação sexual. E esse encontro, ele acontece nas trompas. Então, uma causa muito comum de infertilidade é a alteração tubária, seja obstrução ou alguma aderência, algum fator que a gente chama de tubo peritoneal, então alguma coisa segurando essa trompa mais alta, alguma coisa trancando o caminho, obstruindo essa passagem. Então, é uma causa muito comum. Então, endometriose, fator tubário. Outra questão, para a gente saber que a mulher tem chance real de engravidar, ela precisa estar menstruando todos os meses. Se a mulher menstrua todos os meses, a gente sabe que ela está ovulando, que a liberação do óvulo está acontecendo. Então, o nosso corpo nos avisa que isso que tá tudo bem, que tá dando tudo certo. Uma regulação, assim. Exato, tá vindo todos os meses, ali num período regular, tudo certo, tá ocorrendo a ovulação. Aquelas mulheres que não menstruam regularmente, que às vezes levam 60, 90 dias para menstruar, não estão ovulando todos os meses, então não estão tendo chances de engravidar todos os meses. Então, esse também é um fator muito comum, o fator ovulatório, então a ausência de ovulação. E aí existem outras coisas um pouco menos comuns, como, por exemplo, alguma malformação uterina, que aí não é tão comum mesmo. Mais comum realmente é o fator tubário, ovariano, endometriose, são os mais comuns. Hoje também com as mulheres cada vez mais postergando a maternidade, a gente vê também a idade avançada como um fator. Conforme a mulher vai envelhecendo, primeiro que a gente, com o passar do tempo, dá mais chance de alguma dessas situações acontecer. A endometriose normalmente acomete mulheres depois dos 30 anos, ainda que possa também ser em mulheres mais jovens, mas comumente é mais adiante na vida. Assim como, com o passar do tempo, tem mais chance de eventualmente a gente ter alguma alteração na trompa porque teve alguma infecção, algum procedimento cirúrgico, miomas podem surgir. Então, o passar do tempo também é uma questão por esses fatores, mas também porque nós temos um estoque de óvulos que uma hora termina. É como se a gente nascesse com uma poupança que uma hora vai acabar. A gente só saca dessa poupança e Por isso que ninguém... tem o congelamento muitas vezes, né? Isso. E aí ninguém nunca deposita ali. A gente só vai sacando e gastando dessa reserva, dessa nossa poupança de óvulos. Até que um dia isso acaba e a gente entra na menopausa. Então, conforme a mulher vai envelhecendo, esse número de óvulos vai caindo, né? Uma questão numérica. E também os óvulos vão envelhecendo. Sim. Né? Eu sempre falo, né? Que não existe botox pro ovário. A gente até pode parecer mais jovens hoje, a gente tem um monte de tecnologia para isso, mas o processo de envelhecimento lá no ovário, ele segue acontecendo. Então, a idade materna também é um fator. Quando a gente tem mulheres mais velhas tentando engravidar, pode ser que elas não consigam, por uma questão de diminuição de qualidade e quantidade de óvulos mesmo, e também por mais chance de alguma dessas outras situações acontecerem. No homem, existem diversas situações. A mais comum é a varicocele, causando infertilidade. Mas existem também questões genéticas, exposição a agentes ambientais, agrotóxicos, uso de testosterona, que muitos homens não sabem, eles se sentem melhores, então acham que tudo vai melhorar. Claro. Mas, para a produção de espermatozoides, isso é muito prejudicial. Então, pode até zerar a quantidade de espermatozoides. E os homens não sabem disso. Muitas vezes, eles não são informados. Nossa, olha como é importante saber disso. Gente. Às vezes começa porque na academia alguém falou, não é nem a testosterona diretamente, às vezes é um derivado. E não querem olhar isso também, às vezes. Né? E assim, claro, a testosterona faz o homem se sentir muito melhor, mais disposto e até com mais desejo sexual. Então, eles acham que tá tudo bem. Mas atrapalha bastante a formação dos espermatozoides. É quase... Nunca foi aprovado como contraceptivo masculino, porque o índice de falha para esse fim seria alto, mas para quem quer engravidar, pode ser o único fator atrapalhando. Pode zerar um espermograma, ficar sem espermatozoides enquanto está em uso e um tempo depois ainda. Então, isso é uma coisa, hoje em dia, bem comum. A gente vê no consultório, muitos homens usando. E para os homens, a questão também não é só... Me corrija se eu estiver falando uma bobagem, né, Vanessa? Mas não é só a quantidade de espermatozoides, mas também a qualidade deles, né? Por isso que é importante também o homem, né, fazer um espermograma para ver a questão também dele. Isso, né? Porque muito recai sobre a mulher, né? Com a mulher certeza. se prepara e o homem, muitas vezes, não. A gente fala que... indo por partes, então, é importante tanto a quantidade quanto a motilidade, os que conseguem nadar realmente, e a qualidade deles. E a gente fala que infertilidade, 30% das causas é feminina, 30% masculina, mais ou menos 15% a 20% é mista, então, dos dois. E depois entram as
os casos em que a gente não encontra uma causa. Mas se a gente for ver, a chance da infertilidade ser masculina ou feminina é praticamente a mesma. E por muitos anos se pensou que era uma questão só feminina, né? Mas isso, a gente sempre fala que a investigação é do casal, porque a chance é a mesma da gente encontrar alguma alteração no exame feminino ou masculino. A importância do homem também, ir ao médico, ir na consulta, né, junto da esposa. Porque a gente sempre acaba, nós indo, né? Exatamente. Colocando esse peso na gente. E os homens ficam meio que a parte disso, assim. A gente sempre convida nas consultas de reprodução, de infertilidade, o casal a vir à consulta. Claro, às vezes não é possível, não conseguiu sair do trabalho, enfim, diversas questões. Mas é sempre importante envolver os dois, justamente porque a investigação vai ser dos dois. Ainda que a investigação feminina seja bem mais complexa, a do homem é super simples, é só o espermograma inicialmente, a gente só vai fazer outros exames se tiver alguma alteração nesse. Ainda é um exame tão importante quanto os outros. A gente vai pedir ele já na primeira consulta, assim como a gente pede os outros exames para as mulheres, né? Então, a chance da gente encontrar uma alteração é a mesma no homem ou na mulher. E aí, tu ainda me perguntaste sobre cirurgia, né? Quando que ela pode ser um caminho, né, nessas questões da infertilidade. Então, para o homem, pode ser que o tratamento seja cirúrgico se existir uma varicocele, então, que é uma questão que pode ser corrigida. Isso é também importante a gente falar. Sim. Não, nem todas as alterações não vão ter alguma intervenção que possa ser feita antes de um tratamento mais complexo. Porque as pessoas pensam, por exemplo, em fertilização in vitro como algo muito complexo, muito difícil. E existem outras situações que podem ser tratadas de outras formas, né? Então, varicocele pode ter tratamento cirúrgico para o homem. Para a mulher, dependendo da situação, dessa alteração na trompa, se ela tiver, a gente consegue corrigir também cirurgicamente. Não todas, mas algumas sim. A endometriose também pode ser tratada cirurgicamente. Então, essas são as principais situações em que a cirurgia consegue resolver o problema. E claro, dependendo da situação, por exemplo, o paciente tem algum mioma, algum pólipo no útero, uma coisa mais específica ali, uterina, também pode ser corrigido cirurgicamente antes de pensar em outro tratamento mais complexo de reprodução mesmo. Eu sou exemplo disso. Eu engravidei com 37 para 38 anos e demorei quase 3 anos para conseguir engravidar. Tive que fazer cirurgia aberta para retirada de miomas, tirei 9. Nossa. Já tô cheia de miomas. Tive que fazer por vídeo para arrumar minhas trompas, porque eu tava com a trompa obstruída. Mas, enfim, demorei também com aquela ideia. Não, mas... Uma hora vem. Exatamente. Aí fiz a cirurgia do mioma, depois tive que arrumar as trompas, né? Então... É um processo, sei bem né? como é que é isso. E vai passando o tempo, né? Porque tudo que a gente faz nos nossos tratamentos de cirurgia depende da menstruação. Então tá, menstruei, não deu certo, vou fazer alguma nova coisa, alguma nova intervenção. Tem que esperar menstruar de novo para fazer outra. E então, quando a gente vai vendo, vai passando meses e meses e meses, e às vezes passa aí 3 anos, até chegar no positivo, e às vezes ele até não chega, né? Exato. Dependendo da situação. Mas e esse tempo, ele vai desgastando, né? Nossa, a mulher, o casal, é difícil. Mexe com toda a tua vida, acho. Com certeza. E, Vanessa, quais são os mitos sobre fertilidade e reprodução assistida que tu mais percebe, assim, no teu consultório? Um deles a gente já conversou, que é achar que sempre é a mulher, né? Sim. Isso já tá mudando um pouco, eu acho que a gente já fala bastante sobre isso, os pacientes já vêm com bastante informação, mas ainda é uma questão, para alguns pacientes, fazer o espermograma ainda é uma questão, porque para os homens, a mulher não tem muito... Se ela quer engravidar, ela quer engravidar. Não atrapalha a feminilidade dela não estar conseguindo. Claro que ela fica triste, enfim, né? Não é isso, mas ela quer resolver. O homem lidar com isso, muitas vezes, para ele, é como se mexesse na masculinidade dele diretamente. Sim. Então, para o homem, isso é bem difícil. E não para todos, obviamente, mas para alguns, lidar com isso é difícil. Fazer o exame é difícil, então isso é uma questão, muitas vezes. Quando a gente fala em tratamento, então eu digo, olha, a indicação é fertilização in vitro. Uma das primeiras coisas que aparece mas eu não quero gêmeos. Ainda existe muito esse medo da gestação gemelar numa fertilização e hoje isso é bem mais raro, porque antigamente se transferiam muitos embriões nos tratamentos, porque a qualidade do laboratorial era inferior, a gente tinha, enfim, outros tratamentos. Hoje em dia, o tratamento já avançou tanto que na imensa maioria dos casos a gente transfere um embrião por tentativa, os outros ficam guardados, congelados, esperando uma próxima tentativa se não der certo. Bom. E quando a gente transfere a chance dele dividir e gerar os gêmeos iguais, aqueles idênticos, é 1,5%, 2%, é muito baixa.
E isso pode acontecer com qualquer pessoa que vai tentar engravidar, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente desmistifica, essa questão, esse medo da gestação gemelar. E isso quase sempre vem essa questão. Então, outra situação muito comum é as pacientes acharem que é muito difícil, que é um tratamento que vai demandar muita energia, tanto emocionalmente como fisicamente, quanto financeiramente. E hoje, não é tão complexo assim. Eu tinha essa ideia na minha cabeça, assim. As pessoas, eu não quero fazer, é muito hormônio, é muito difícil, vai ser muito horrível. Isso é uma coisa muito comum também. E não é assim, né? A gente sabe, a fertilização é um tratamento de 2 semanas, a primeira etapa, que é a parte dos hormônios. É muito rápido. Não dá tempo de engordar, não dá tempo de mudar o corpo. Claro que existem mulheres que vão ter que fazer mais de uma vez e que vão ter que fazer de novo. E aí, esse processo pode, sim, emocionalmente abalar muito a mulher, ela engordar, enfim, né? Mas não que diretamente aquele remédio fez isso, né? É um tratamento relativamente rápido. Em 2 semanas a gente coleta os óvulos, ela menstrua e normalmente inchaço, mal-estar, qualquer coisa que tenha sentido, passa rapidamente. E aí depois a gente organiza a transferência do embrião em outro momento, enfim. Então, a fertilização não é tão complexa assim quanto as pessoas pensam. A paciente vai usar injeções diárias por mais ou menos 2 semanas, fazer cerca de 3 ecografias nesse meio tempo e acabou. De novo, claro que cada mulher é única, tem gente que vai se sentir mais inchada, mais cansada, mais sensível naquele momento pelas alterações hormonais, mas a duração é rápida, então não é nada que vá durar muito tempo, ou um sintoma que vai perdurar. E existe muito esse medo de vai ser uma coisa muito invasiva, vai ser muito difícil, vou ter que parar minha vida, vou ter que ficar sem trabalhar. E não é assim. Segue trabalhando, a gente ajusta o horário de ecografia, dá tudo certo. Tá avançado. A vida é normal. A vida segue normal, a gente vai ter repouso só no dia da retirada dos óvulos e depois no dia de transferir o embrião. Então, o resto é realmente vida normal. Claro que tem casos de exceção, mulheres que ficam mais inchadas, que para elas vai ser mais difícil. De novo, tudo é possível em medicina, né? Mas para a imensa maioria das pessoas vai ser tranquilo. Claro que é um tratamento que demanda muito emocionalmente. Imagina, tu enfrentou aí 3 anos de tentativa, é difícil. E quando a gente vai para um tratamento, a nossa expectativa de sucesso é muito alta, porque tu já tá ali há anos tentando. Ninguém vai para FIV normalmente rápido, né? Sim. Normalmente já é um casal, uma paciente que já tem uma história. Então, claro que a expectativa é muito alta e qualquer frustração, qualquer coisa que fuja um pouco do que a gente esperava, é difícil de lidar. E vai depender de cada pessoa, né? Enfim, isso cada um lida de uma forma. Então, isso sim é difícil lidar com a parte emocional. Eu acho que é uma das partes mais complexas do tratamento, mais do que fisicamente e até mesmo financeiramente, porque financeiramente parcela a medicação, parcela o tratamento. É um sonho que tu quer. É um sonho, dá um jeito, se trabalha mais e se resolve. A parte emocional eu acho que é uma das mais difíceis de lidar mesmo. Mas a gente também tem que desmistificar essa questão de achar que é uma coisa tão complexa assim, que não é. Eu acho que essa história das injeções diárias assusta um pouco, né? Exato, E aí tem gente que conta. A Mariana Rios recentemente divulgou tudo e mostrava a barriga inchada. E claro que algumas mulheres incham e pode acontecer, mas geralmente isso passa, é transitório, né? Então, mas as pessoas veem isso e ficam, meu Deus, todo dia eu vou ficar assim, eu vou ficar inchada pra sempre. E parece... É que eu acho que quando tu abraça o ser mãe, tu vai inchar na gestação. Exato. Vai ser difícil tu perder peso depois. Tem várias coisas que tu vai ter que entender. Eu sou mãe, eu quero ser mãe e eu vou ter que abraçar muitas coisas. Eu sei que é difícil, mas é isso. E a gente, nós mulheres, somos muito controladoras, né? A gente decide engravidar, e eu decidi engravidar em agosto, eu quero engravidar em agosto, né? Assim, eu quero que nasça do signo tal, e aí eu não vou estar trabalhando, eu vou tirar férias. Então a gente quer controlar tudo, e quando a gente entra nesse mundo, tanto de engravidar quanto de tratamento, a gente abre mão do nosso controle. Totalmente. Porque às vezes no tratamento a gente planeja que vai fazer em agosto, aí tem um cisto no ovário, não deu pra fazer em agosto. Então... vai ter que ser em setembro, e é a vida, mas eu tirei férias, bom, sinto... Então isso... mas o ser mãe já é assim. Exatamente. A gente se organiza pra nascer em julho, o neném vem prematuro em junho, né? Então... A tua rotina... tu queria viajar, a criança ficou doente. Então, a gente já... perde o controle. Perde o controle. No tratamento é um pouco assim também. Tem que abrir mão desse controle que a gente quer ter de tudo. Sim. Porque as coisas não são assim. Exatamente. E tratamentos como FIV envolvem etapas longas e muita expectativa. Quais são os principais desafios emocionais que você observa nos pacientes durante esse processo? Eu acho que um dos principais desafios é que a gente sempre fala tudo que pode acontecer, né? Assim,
o que pode fugir da rota, né? Então, por exemplo, começar um tratamento e ter que cancelar porque não respondeu como a gente imaginava. E por mais que a gente fale para os pacientes isso, quando acontece é muito difícil, porque a gente não se prepara para não dar certo. Por mais que escute, saiba. Então, lidar com as frustrações é uma parte muito difícil. Claro que existem aqueles casais que começam e é tranquilo, vai bem, dá tudo certo, tudo responde bem, engravida rápido. Mas para a maioria das pessoas não vai ser tão fácil assim. Vão ter pedras no caminho. E a maioria, né? E a maioria ia começar e não conseguiu, ou começou e não respondeu bem, teve que cancelar. A gente achou que ia ter X óvulos, teve menos óvulos. Depois que a gente consegue os óvulos, durante o desenvolvimento no laboratório, alguns não se desenvolvem bem. Então, ir lidando com essas frustrações é uma das partes mais difíceis, assim. Até eu realmente acho que mais difícil que a parte física e financeira é ir lidando com essas pequenas e grandes coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, sabe? E depois que a gente faz a transferência, então passou por todas essas etapas e chegou na parte de levar o embrião para casa, o paciente precisa esperar mais ou menos 12 dias para fazer um teste de gravidez. E esses 12 dias parecem anos, né? Elas, é assim, horrível. E aí, qualquer coisa que sente já é uma sensação de que não deu certo. E quando realmente não dá certo, é muito difícil. De novo, a gente fala, essa chance de engravidar na transferência é diretamente ligada à idade que a mulher tem quando faz o tratamento. E ela é de 50% a 60% até 35 anos. Não é 100%. E só vai caindo. Quando a gente fala em mulheres de mais de 40, essa chance vai ser de 20% a 30%, dependendo da idade. Perto dos 43, 44, 5% a 10%. Então, a gente tem situações em que a chance de não dar certo é maior do que a de dar certo. E mesmo sabendo disso, é uma frustração muito grande quando não dá certo. Sim. Porque a gente naturalmente se prepara mais para conseguir. Justamente por ser um tratamento difícil, complexo, caro, a gente demanda... vai ter investimento da vida, né? Assim, tu vai coloca fazendo. muita expectativa nisso. Então, esse é um dos grandes desafios, assim, quando não dá certo ou quando as coisas fogem da rota que a gente tinha traçado, sabe? E eu imagino que isso impacte em todos os âmbitos da tua vida, assim, né? Não é no profissional, porque tu dá uma deprimida, eu acredito, não só na mulher, como no pai, mas principalmente na mãe, mas dá uma deprimidinha, assim, de vai perdendo o sentido, talvez, porque meu sonho é ser mãe, eu tenho uma amiga esperança, que tá né? passando por isso. É esperança. Gente, é como se a vida pausasse, sabe? As mulheres que estão tentando engravidar, muitas vezes param de planejar viagens, porque pensam, vai que eu esteja grávida, ou vou fazer o tratamento naquele mês, então não existe mais férias, não compra mais roupa, porque pensa, eu vou engravidar mês que vem, então não vou comprar, e nisso às vezes passou 2, 3 anos, né, aí roupa envelhece, sapato envelhece, a mulher não compra mais roupas, não se cuida mais, porque a vida vira só tentar engravidar. Então é muito comum que as pacientes cheguem bem deprimidas e com a vida realmente parada para isso, sabe? Assim, sem energia para fazer qualquer outra coisa, o casamento ficando de lado também, porque as relações são só naquele momento e só para tentar engravidar, e não existe mais vida a dois. E às vezes é uma coisa meio mecânica, né? Exato, Assim, vira uma coisa meio mecânica, então a gente vê às vezes separação no meio do processo, porque é muito demandante. E, por exemplo, assim, a gente fala sobre hábitos de vida, tem que controlar, tem que cuidar. Aí começa a virar uma coisa assim, eu não posso tomar nenhuma taça de vinho. E aí é tudo cortado na vida, sabe? Assim, não toma um café, não toma mais vinho, aí começa, xinga o marido porque ele tomou cerveja com os amigos, então... Uma rigidez, né? A vida, não pra todo, não é pra todo mundo que vai ser assim, mas pra muitos casais é assim. E aí quando chegam pro tratamento já estão super desgastados com aquilo, né? E aí vai pro tratamento da vida e aí aumenta mais ainda essa pressão e essa cobrança de se cuidar, de fazer tudo certinho, então isso é bem difícil. A importância do papel de uma psicoterapia nesse momento. Nossa! E claro, né, tu tem a tua ajuda ali, né, no consultório, mas deve ser muito demandante pra ti também. Muito, gente. Olha, não vou dizer que sempre sugiro, mas quase sempre eu digo. Graças a Deus, muitas mulheres hoje já chegam na terapia, né? Eu acho que vocês veem isso, é muito mais comum do que era, né? Graças. Então, muitas já chegam, mas quem não faz, eu sempre falo, olha... Deve ser necessário. É necessário, é importante cuidar de ti, né? Que ela vai precisar. Falar sobre isso é... Gente, vocês são grandes aliadas durante esses tratamentos, né? Sim. Porque às vezes tu falar com o marido, obviamente não é a mesma coisa. Aí daqui a pouco ele também já tá... Porque o marido tá dentro desse processo também, Isso. né? Gente, eu tenho um pouco de pena dos homens, sabe? Porque os coitados, eles não conseguem acertar.
Porque o homem, se ele fala, vai dar tudo certo, a mulher fica brava, porque ela falou que vai dar tudo certo. Tu não sabe se vai dar tudo certo. Se ele fica meio mais pessimista, ela também fica brava. Então, o coitado do homem, ele não consegue acertar. E geralmente os homens têm uma tendência de tentar ser fortes, né? De assim, a gente vai conseguir, E a mulher, não, tudo deixa ela irritada. Pode se sentir invalidada também. Exato. Muitas vezes eles tentam, é justamente isso, eles tentam ajudar elas. Tu não tá me ouvindo. Tu tá me entendendo. E ele tá tentando ajudar do jeito que ele consegue. Claro. Do jeito que ele pode, né? E tentando ser uma rocha, assim, né? Então, é difícil pra eles também. Então, a terapia, ter esse espaço de conversa, de falar sobre isso, né? É muito importante, nos ajuda muito. Até pra aprender a ser flexível, que nem a gente tava falando de rigidez, inflexibilidade, não vou tomar taça de vinho, vou ficar... A terapia, ela vai te ajudar a ter um caminho mais flexível pra tu poder viver durante esse processo, por mais que seja difícil. Claro. Mas tu tem que viver. Exatamente. Tu já falou, eu acho que sobre isso, Vanessa, mas se quiser complementar, se tu percebe diferença na forma como mulheres e homens, né, vivenciam emocionalmente o diagnóstico, o tratamento. Assim, claro que o homem também sofre nesse processo, mas para a mulher normalmente é muito mais intenso. Porque a gente que passa pela gestação, né? A gente que passa por todas as alterações hormonais ao longo do mês, a gente que faz o teste negativo, a gente que vê a menstruação descendo de novo. Então, nosso corpo, né? Então, pro homem, todo esse processo ainda é meio abstrato, sabe? Assim, eles... Até a própria gravidez, depois, eles meio que entendem o que tá acontecendo quando o bebê chega, assim. Então, pra mulher é muito mais intenso. Óbvio que tem muitos homens que sofrem, tem situações em que a gente vê que o homem quer mais aquela gravidez que a mulher. Sim, existe. Mas, em geral, é mais pesado pra mulher. É mais difícil. Sim. Parece que eles ficam mais de fora, querendo ou não, né? Porque, que nem ela falou, é tu que tá sentindo, é tu que tá passando por esses momentos, ele tá, sei lá, no trabalho, ele tá lá, ele não tá de fato, né? E é compreensível também, né? Eu vejo muitos assim, o que tu quer que eu faça? O que tu quiser fazer. Assim, tipo, tu decide, porque eles já estão assim, não sabem mais o que falar, sabe? Muitas vezes. Então, e daí, não, mas eu quero que tu me ajude, mas eu quero fazer o que tu achar melhor. Então, sim. Porque o homem também, não é nele, né, toda essa situação. Não é ele que tá vivendo aquilo fisicamente, ainda que ele esteja ali, né? Então, pra mulher, eu acho que é mais pesado e as mulheres sofrem mais. Com certeza. Nesse processo, assim. Em geral, né? Sim, Sim, com certeza. E quais são os sinais que indicam que um casal ou paciente precisa buscar apoio psicológico durante o tratamento de reprodução humana? Assim, de novo, eu acho que todo mundo precisa, né? Mas nessas situações em que eu vejo, assim, que... Eu sente que é mais... que a vida tá só isso, sabe? Que, assim, não tá conseguindo ter um momento bom a dois, que não tá conseguindo... Porque tem casais que, às vezes, vão levando de boa. Eu já tive casal que, durante o tratamento, marcou uma viagem juntos, foi passar um final de semana fora, inclusive engravidou naquele final de semana. Então, assim, tem gente que tá mais tranquilo nesse processo, né? É muito de perfil. Mas quando eu vejo que, assim, a vida virou só isso, é uma situação em que eu indico. A gente vê, às vezes, fisicamente que a pessoa tá deprimida, né? Assim, sim. Ela chega nessas situações em que a gente já vê que tá mais abatida. Um tratamento que tá mais difícil, que tá mais complexo, ou situações mais desafiadoras, tratamentos que vão ser mais difíceis também. Por exemplo, mulheres, a gente estava falando lá no início sobre a reserva ovariana, né? Tem mulheres que têm poucos óvulos e que o tratamento vai ser mais desafiador. Eu já sei que vai ser mais difícil. Também direciono mais, assim, um pouco do perfil. Tem casais que chegam muito tranquilos, que tudo tá bom e que tá tudo certo e que tudo bem, vamos levando, né? Talvez não seja necessário. Mas tem situações em que, principalmente quando começa a ficar muito pesado, eu indico. Eu vejo que até tem uma conhecida até do meu marido, Rafael, que ela tentou durante anos. Foi para os Estados Unidos, gastou um horror e ela não conseguiu. Não conseguiu, foi anos. E aí o bebê morreu, aí engravidou, o bebê morreu. Foi horrível, trágico. E aí o que a gente pensa nesse momento, sabe? Assim, que não era pra ser, não é pra eu ser mãe. Vem toda uma reflexão, assim. Que aí eu penso, né? Tu te agarra no que for te ajudar, mas é importante ter um acompanhamento psicológico nesse momento. E sim, se for pra te agarrar em outras coisas, né? Por exemplo, Deus não quis assim, enfim. Desde que tu se sinta bem e que faça sentido as coisas pra ti. Porque realmente eu vejo que às vezes há uma insistência
que passa anos e a pessoa não consegue, ela já tá lá com seus 40 e poucos anos. E é difícil, é triste tu olhar pra isso, né? Mas aí, nesse sentido, vocês têm alguma orientação, assim, Vanessa, na quantidade de vezes, assim? Como é que é isso, assim, né? O momento de parar, né, de eu não quero mais, normalmente é do paciente. Claro que tem situações em que a gente vai dizer, olha, a tua chance é muito, muito baixa de sucesso. Né? Por exemplo, chega uma mulher de 45 anos querendo fazer uma fertilização in vitro. A chance de sucesso é muito próxima de 0. Eu sei disso. Porque, numericamente, a gente tem os nossos dados, a gente sabe que é muito difícil acontecer. Ai, mas é impossível? Não. Quer tentar uma vez? A gente pode tentar, talvez tu esteja fora dessa média. Mas é meu papel falar para essa mulher que vai ser muito difícil. Tu deixa ela consciente. Exatamente. E que existem outras alternativas. Existe usar tratamentos com óvulos doados, existe, enfim, ir por outra rota que a gente não pensou. É muito difícil alguém ir para esse caminho sem pelo menos tentar uma vez. Né? Normalmente esse abrir mão da sua carga genética é algo muito difícil, mas normalmente o meu papel é falar o que existe, falar as chances. Se a paciente quiser tentar, ela vai tentar. Agora sim, a paciente já está na menopausa, não tem ciclo menstrual, bom, não vou fazer tratamento, não adianta. Enquanto ela ainda menstrua e ela tem forças e ela quer tentar, ela pode tentar. Claro que existem outras situações, às vezes alguma alteração no útero muito grave, em que a gente não acredita que vai realmente conseguir, a gente vai dizer, olha, não tem como, a gente tem que pensar numa barriga solidária, um outro tipo de tratamento. Mas dizer, assim, claramente, para ti é impossível, você não deve tentar, isso são poucas as situações. Em geral, a gente vai discutindo junto. Hoje a gente fala muito em decisão compartilhada em medicina, né? Então, nosso papel nessas situações é falar, tua chance aqui é 2% de sucesso, sei lá, 50% a chance que for, e a paciente decidir com a gente se quer tentar. Mas não tem um limite, já tentou 10 fertilizações, não pode mais fazer. Não existe. É até onde o casal está disposto a tentar e tem energia e força. E tem pacientes que desistem depois de uma vez e tem pacientes que desistem depois de 10 vezes. Isso depende de muitos fatores. Depende de fatores. Se é o grande sonho ser mãe, exato. Se não é tanto, Às vezes é uma questão financeira que não tem mais como tentar, mesmo que queria muito. Então, depende. E eu acho que deve ser muito difícil como paciente dizer que deu, que chega. Sim. Né? Não vou mais tentar. Essa semana mesmo eu conversei com uma paciente que estava em lista de espera para doação de óvulos. E daí eu liguei, olha, tem uma opção. Ela, ai, doutora, a gente desistiu. A gente não quer mais. A gente já fez tudo que estava ao nosso alcance e eu não tenho mais forças. Tá bom. Tudo bem. Né? Esse limite, quem vai nos dar... Ela entendeu o limite dela. Entendeu o limite dela e elaborou. E para ela, né, claro, obviamente deve ter ficado... É triste, mas para ela tá tudo bem agora. Sim. E é isso, né? Mas esse momento de dizer que deu é individual de cada um. Claro. Entendi. E muitas pessoas chegam no consultório com expectativas irreais sobre a fertilidade. Como você trabalha o alinhamento de expectativas ao longo dos tratamentos? Eu tenho uma forma, eu sempre gosto de ser muito clara e objetiva e falar tudo que pode acontecer, né? Então, isso que a gente falava antes, assim, o ciclo pode ser cancelado, a gente pode não ter óvulos. Ainda que a gente tenha que ser otimista, né? Claro, decidiu fazer o tratamento, a gente vai ter fé e vai apostar no nosso percentual de chance, seja ele quanto for. Eu sempre informo para os casais tudo que pode acontecer de bom e de ruim e de difícil no tratamento, para que eles estejam cientes, né? E saibam disso. E a gente hoje tem até, isso está até em termo de consentimento, qual é a chance de cada casal engravidar, dependendo da idade da mulher. Então, eles sabem, né? Mas, de novo, o que eu percebo na prática é que por mais que a gente fale, a gente explique na hora que uma coisa que não dá certo, é muito difícil. Então, a minha forma de ir conversando é sempre falar tudo que pode acontecer. E deixar muito claro que a nossa chance não é 100%, né? Não existe nenhuma garantia. Mas, na prática, é muito difícil. Na prática é difícil. Quando a gente sente, né? Na pele é outra coisa. Exatamente. Até mesmo a gestação, né? As pessoas falam como é, mas... porque, de novo, é um tratamento, meu Deus, agora eu cheguei na FIV, agora vai dar, sabe? Então, e não é, no melhor cenário, a nossa chance de sucesso vai ser de 65% numa transferência, que é o melhor cenário, paciente jovem.
Se alimentar bem, com sêmen do marido normal, enfim, né? Embrião de boa qualidade, nossa chance é alta, mas ainda tá longe de ser 100%, né? Mas ainda assim, quando não dá certo, é difícil. E quais os caminhos alternativos, né? Isso que eu queria perguntar, como ovodoação, adoção ou pausa nos tratamentos, costumam ser mais discutidos quando os procedimentos não têm o resultado esperado. Então, assim, quando que a gente fala sobre ovodoação, principalmente, né? Então, pacientes que já fizeram vários tratamentos e não tiveram sucesso. E a gente entende que a qualidade do óvulo provavelmente é o principal fator levando a esse insucesso. E claro, aqui a gente está falando de óvulo, mas tem situações, por exemplo, em que o parceiro tem uma contagem muito baixa de espermatozoides e a gente precisa retirar o espermatozoide diretamente da fonte, lá do testículo ou lá do epidídimo, enfim, um procedimento mais complexo. E tem situações em que mesmo fazendo isso a gente não vai ter sucesso, não vai conseguir. Então, nessas duas situações em que a gente vê que é uma questão muito provavelmente do espermatozoide ou muito provavelmente do óvulo, a gente vai falar sobre ovodoação ou do banco de sêmen, né, com esses casais. Então, no insucesso, em tratamentos que já consecutivamente não deram certo, ou a ovodoação naquelas mulheres que já chegam na menopausa ou que chegam com uma reserva muito baixa ou com uma idade muito avançada. Sim. A gente sempre precisa informar que seria mais fácil conseguir com a doação de óvulos. Se esse vai ser um caminho para ela, bom, aí ela que decide, né? Mas nosso papel é falar, olha, a tua chance com teus óvulos é próxima de 0, vamos supor, e aqui a gente vai ter 50% de chance com o óvulo doado. É outra opção. O que tu prefere, né? E de novo, tem gente que vai lidar super bem com isso, tem gente que vai dizer pra mim, não me fala mais sobre isso, eu não quero. Tá tudo bem, né? Meu papel é informar. A adoção também, a gente, em geral, quem tá no consultório não quer pensar em adoção, né? Porque senão já estaria nessa via, normalmente, né? Mas a gente também fala depois do insucesso, muitas vezes isso é uma possibilidade. Alguns casais, às vezes, estão em tratamento já em fila, e, enfim, né? A gente vê às vezes isso. Mas normalmente em casos mais desafiadores ou no insucesso em que a gente vai abordar essas outras possibilidades. De novo, acho que avaliar muito o sonho da pessoa e também a adoção é uma coisa muito... Os limites também, né? Os limites, e aí, assim, emocionais. Tem gente que o sonho da vida é engravidar. É outra. E aí, se vai ser um gameta doado, para ela aquilo não é tão importante. O sonho dela é conseguir engravidar. E aí a gente vai abordar essas questões e para ela não vai ser tão difícil essa escolha. Mas, em geral, o que a gente vê é que abrir mão da carga genética é difícil. Os estudos mostram isso para os pacientes. É um luto mesmo tomar essa decisão. Mas depois, quando dá tudo certo, o bebê nasce, o grau de satisfação dessas mães é igual ou superior ao de mães que engravidaram com óvulos próprios. Porque a mulher que passa pela gestação é um processo muito intenso, né? Vocês já viveram isso. A gente deixa de ser importante de onde veio aquele óvulo que gerou, né? Quando o bebê tá ali no teu colo, aquilo, às vezes elas nem lembram. Tem paciente que às vezes nem lembra que foi assim que aconteceu, né? Então, normalmente o grau de satisfação das mães e tem estudos que avaliaram, por exemplo, a relação entre mães, pais e filhos de gametas doados e é igual, sabe? Ou às vezes até superior. Sim. Porque foi um caminho tão duro para chegar ali que a maternidade é algo que realizou muito aquela mulher, né? Então, normalmente depois dá tudo certo. E, Vanessa, todo o processo de fertilização é feito numa clínica, não no hospital, né? Tem hospitais que também tem, dependendo, né? Mas essa parte, por exemplo, de retirar os óvulos é num bloco cirúrgico que acontece. Ou se a gente precisa retirar diretamente o espermatozoide do testículo, do epidídimo, também é em ambiente de bloco. Então, as clínicas de reprodução têm normalmente um bloco para essa parte cirúrgica mesmo, essa extração dos óvulos, extração, se necessário, do espermatozoide também. E existe uma parte de laboratório que é para fazer a fertilização mesmo, essa união entre óvulo e espermatozoide, que é um ambiente todo controlado, que tem regras rígidas e claras, que são regidas pela Anvisa, enfim, de manutenção e de cuidado com o laboratório. E isso é um medo, muitas vezes, dos pacientes também, quem é que vai cuidar do meu material, qual vai ser... E, assim, isso é muito rígido. Sempre, todo o material genético, se tem todo um cuidado, esse aqui é o material da Vanessa, aí mostra para outro embriologista, Vanessa, tem sempre double check de tudo. Realmente. Tem muito controle, é tudo identificado, assim,
Porque isso é um medo, às vezes, das pacientes, né? Troca de material, e isso, assim, não tem como. É um controle muito rígido que se tem disso. Mas é necessário um ambiente de bloco, sim, para essa parte de extração dos gametas mesmo. Sim, sim. Então, às vezes, é em clínicas e tem alguns hospitais que também tem. E tu é obstetra também? Eu não. Eu brinco que eu deixo grávida e mando embora. Eu só faço a parte de ginecologia e de reprodução. Existem alguns ginecologistas que fazem tanto a fertilização quanto a parte de obstetrícia também. Mas hoje a medicina... É tão difícil a gente se atualizar só de uma área, né? A gente tem tanto conhecimento disponível que normalmente a gente vai fragmentando, né? Então, eu trabalho só com ginecologia e reprodução. Ótimo. Bom, acho que era isso, né? Acho que era Foi isso. uma aula aqui. Imagina. Obrigada, nossa. Nós te agradecemos muito. Imagina. Foi muito bom bate-papo. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a doutora Vanessa. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, muito obrigada novamente pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Igualmente. Tchau, tchau.